Ora viva pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu trago-vos o escândalo, mais um, do Kramnik, desta vez com David Navarra. Vamos a isso. Infelizmente é cada vez mais comum as acusações infundadas de cheating. Nós já tivemos o Carlsen com Hans Niemann há relativamente pouco tempo. Agora, o Kramnik lá está, tem andado naquela sua batalha, tanto no X, na rede social, no antigo Twitter, como no seu canal YouTube. E parece que desde que ele terminou a carreira, que o foco dele, lá está, desde 2023, tem sido na luta contra o cheating, o justiceiro que ele agora é. E desta vez a vítima, entre aspas, foi David Navarra. E então, o que é que se passou? Basicamente, o Kramnik acusou uma série de jogadores, e entre eles aqui o David Navarra, de estarem a fazer batota no chess.com. E portanto, na publicação, aqui outra, lá está, folha com stats de 2024, ele chama o Cheating Tuesdays do chess.com, não é? Que é o Title Tuesdays. Perdão. E ele aqui basicamente ele avança com esta lista com o erro médio, que são os centiponds, e lá está, e a precisão quando eles têm menos de 10 segundos no relógio. E portanto, aqui a gente vê uma lista com vários jogadores, entre eles, lá está, Naroditsky, Paravian, Blue Bomb, Grishuk, Carlsen, e é claro, ele coloca sempre o Carlsen como referência, porque o Carlsen, pronto, lá está, é ainda considerado muito provavelmente o melhor jogador, não é? Do planeta, e nós vemos aqui que, portanto, o erro médio é de 1,47 no caso do Carlsen, para referência. E depois notamos aqui, lá está, temos o Yu, temos o Navarra aqui na lista, e ele faz questão de colocar os nicks, coloca o rating do pessoal, e lá está, o número de lances que foram feitos com menos de 10 segundos, e então o erro médio. E nós notamos que realmente nós temos aqui, portanto, a nível de erros médios, nós notamos aqui que o Navarra está com 1,28, que é substancialmente menos que o Carlsen. E então isto acabou por ter repercussões bastante graves. É sabido que o David Navarra, mesmo o próprio, disse há uns tempos atrás que muito provavelmente ele sofria de Asperger, que é uma forma ligeira de autismo, e ele disse que nunca foi diagnosticado, mas que achava que tinha, e portanto ele tem o seu certo background de lutas nesse aspecto. E então, o que é que acontece? Ele próprio cria aqui uma publicação no chess.com, no seu blog, o former prodigy é o David Navarra, e começa aqui por dizer que um ano depois eu decidi escrever acerca do que aconteceu com o Kramnik, porque basicamente, depois do Kramnik acusar este pessoal de ser cheater, basicamente o Navarra acabou por sofrer um bocado. Ele aqui diz que o Kramnik não acusou-me exatamente, mas eu acabei por receber mensagens de muitas pessoas que estavam a assistir as publicações dele. E se este tweet foi lido por 200 mil pessoas e 1% delas suspeitam que eu tenha feito batota, então são 2.000 pessoas. É muita gente. E eu fiquei completamente chocado por ser colocado, ser conectado ao cheating desta forma. Eu já joguei 9 Title Tuesdays, e pontuei de forma decente, não recebendo nenhum prémio. E, na verdade, a minha performance foi melhor no tabuleiro. Na minha opinião, portanto, artigo, não é? O Piece of Stats, que foi o que a gente viu, é apenas errado, tanto a nível de métodos como números. Aqui, muito importante vocês
é importante resguardar que o Kramnik não é estatístico. Que eu saiba, o Kramnik não tem qualquer background nesta área. Ele diz que tem profissionais a trabalhar nisto e tal, mas não é claro, não foi muito transparente nesse sentido, pelo menos eu não obtive essa informação. E, portanto, aqui continuando, descendo, portanto, ele diz que, primeiro, esses utilizadores que são muito rápidos e muito fortes, parafraseando uma frase do Carlson, porque é que eles têm regularmente menos de 10 segundos em vez de manter 20 segundos mais a maioria do tempo, e rindo-se das estatísticas do Kramnik. Bem, a questão aqui é, lá está, ele diz que não é necessariamente muito rápido nem forte, porque ele perdeu 3 jogos por tempo em posições normais nesse período que foi examinado. Descendo aqui mais um pouco, então a questão aqui é a queixa dele, do Navarra, é que ele ficou chocado e irritado. O meu sono, e isto é grave, vocês, porque o meu sono e concentração foram afetados de forma pesada, forte. E eu rapidamente escrevi à FIDE, enviando uma queixa contra o Kramnik. Eu acreditava e ainda acredito que o Kramnik, o tweet, está claramente errado. E, portanto, eu queria reagir depressa e bem, né? Basicamente. Isso foi provavelmente um erro, pelo que eu deveria ter consultado um advogado antes de ter tomado qualquer ação para tentar perceber as implicações legais. Depois de enviar a minha queixa à FIDE com cópias ao chess.com, ao pessoal do chess.com, um elemento lá de cima, não é, de topo da FIDE, manifestou que me apoiava, não, que apoiava-me. O professor Reagan depois examinou o meu plano e também a forma de jogar com os outros participantes do Titled Tuesdays. E não mostrou os dados nas minhas próprias palavras. Pronto, eu penso que é isso que está aqui, mas a minha forma de jogar com pouco tempo foi acima da média, mesmo considerando o meu rating FIDE. Mas nada de excepcional. Ou seja, foi ligeiramente acima, mas nada do outro mundo. Isso não é surpreendente, e uma vez que eu só joguei um quarto dos Title Tuesdays desde o início, em 2024. Aqui, lá está, vamos descer aqui mais um pouco, ele continua aqui a falar da situação toda, e depois temos aqui o silêncio total. E depois de ler estes comentários, eu fiquei extremamente deprimido. Tive de contactar um psiquiatra, um psicoterapeuta, após ler o tweet do Kramnik, o que me deixou completamente fora do controle. Em contraste, o Kramnik foi convidado a um match, não é? Muito bem pago, com o José Martínez Alcântara, para fazer depois, mais tarde, um rematch. Eu penso que vocês devem ter ouvido falar. Se não viram, pessoal, depois digam qualquer coisa, que a gente depois também pode falar nisso aqui no canal. E, portanto, aqui vocês, basicamente, o que é mais importante? É que há uma acusação do Kramnik, lança uma lista avulsa, esta lista é vista por 200 mil pessoas, e uma das pessoas que está na lista é o Navarra passa-se, fica deprimido, começa a falar, inclusive, pelo que entendi, em fazer mal a si próprio, estão a perceber? Não, para não utilizar a palavra. E conclusão, o Navarra faz essa publicação, e qual é a reação do Kramnik? Vocês, isto é mesmo verdade? Pumba! Processo judicial por difamação.
a sério, como é que é possível, não é? Então quem é o agressor, quem é que foi agredido? E isto é realmente uma coisa completamente incrível, porque aqui o Kramnik, basicamente, mostra a sua indignação. Eu vou aqui resumir, que é para o vídeo não ficar muito longo, mas mostra a sua indignação, diz que a publicação do Navarra afeta os seus filhos, afeta a sua família, afeta toda a gente, e que isto vai ter de ir à justiça. Ele diz que se ofereceu para resolver isto de forma amigável com o Navarra e, enfim, isto vai para a justiça. Entretanto, o presidente da Federação Internacional mostra o seu apoio ao David Navarra e tenta persuadir o Kramnik a largar isto tudo, para com isso. Ninguém fica a ganhar com esse processo, não faças isso. E claro, obviamente o Kramnik obviamente não vai fazer nada e vai continuar, pelo menos foi isso que ele deixou implícito. Ainda há uns dias atrás o Aronian, sim, o Levon Aronian, o monstro, manifestou o seu apoio ao Navarra. Ou seja, neste momento esta situação está muito complicada, é muito sensível e deixa-nos aqui a pensar um bocado até onde vão os limites. Neste momento, realmente é muito fácil apontar o dedo na internet e dizer tu és isto, tu és aquilo, mas realmente há consequências e as consequências podem ser bastante dramáticas conforme a pessoa, conforme a personalidade, conforme o estado, sei lá, mental que a pessoa está a atravessar e realmente isto, na minha opinião, e vocês já sabem, este vídeo são só opiniões, eu não quero ser processado por ninguém, mas na minha opinião isto está muito, muito perigoso. Um dia desses nós vamos ver alguns jogadores de xadrez a fazer algo de muito, muito, muito mal. E eu, sinceramente, eu desejo que o Navarra consiga lidar com esse assunto todo. Eu espero que as coisas corram muito, muito bem, porque o Navarra é um jogador fortíssimo, é um jogador de topo. Ele nunca teve qualquer escândalo, qualquer problema nos seus jogos presenciais, enquanto nós sabemos todos o Kramnik tem estado envolvido em polémica atrás de polémica e atrás de polémica, e isto aqui já começa a soar um bocado muito próximo do bullying, não é? Portanto, é preciso ter cuidado. A minha humilde opinião é que eu acho que não devem ser feitas afirmações infundadas. É importante que hajam provas. Uma coisa é, aí tal, este jogo foi suspeito, aquele não sei quantos, mas porque tal e tal e tal. Outra coisa é estarmos a fazer listas completas com erros, com isto e aquilo e aquilo outro, e é muito perigoso. É esta a minha opinião. Eu não sei o que é que vocês acham. Digam-me, eu tenho mesmo curiosidade. Se gostarem desse tipo de conteúdo, coloquem também nos comentários, que a gente vai acompanhando também a atualidade de xadrez. E já sabem, se não seguirem o canal, sigam, ativem a notificação e façam like se gostaram desse vídeo. Bem pessoal, por hoje é tudo. Continuação de uma boa noite. Grande abraço. Tchau, tchau.